Olá! Estamos aqui novamente para uma nova história. Uma história que eu acho que as crianças vão gostar, mas o meu netinho adorado vai gostar muito. A história de hoje se chama A Lenda da Concha e é sobre uma menina que buscava água porque faltava chuva onde ela morava. Ela morava numa planície, como aquela lá do fundo. Uma planície que estava ficando cada vez mais seca por falta de água. A lenda nos diz que a menininha estava desesperada porque fazia muitos dias que não chovia e não havia água. As pessoas tinham muita sede, os animais muita sede, e o sol forte secava os rios e as fontes paravam de jorrar água. Vaquinhas, cavalos, cachorros, passarinhos, todos muito tristes, todos se sentiam muito doentes por falta de água. A menininha, então, resolveu sair em busca de água. Pegou sua concha. Concha é esse instrumento que vocês estão vendo. É uma caneca com uma grande haste. Ela caminhou com a sua concha de lata, que era uma latinha, atrás de água. Depois de muito caminhar, ela achou uma pequenininha fonte no alto de uma encosta de uma montanha, quase seca. A água caía aos pinguinhos e ela, como tinha a mãe que estava muito doente e precisava de água, falou: vou ficar nem que seja muitas horas para encher minha canequinha, minha concha de água. A menininha se posicionou, ajoelhou no chão e ali ficou até que a sua concha estivesse muito cheia. Quando estava muito cheia, ela saiu e começou a voltar para casa. No meio do caminho, com todo cuidado para que não caísse nenhuma gotinha, ela encontrou um pobre cachorrinho. O cachorrinho olhou muito triste para ela. Ele nem andava mais, só se arrastava e com a linguinha pendurada para fora e muito seca. Ela pensou: pobre cachorrinho, você deve estar com muita sede. Acho que eu vou te dar um pouquinho dessa água. Não vai fazer falta para minha mamãe. Pôs dentro da sua mãozinha um pouquinho de água e o cachorrinho bebeu. Parecia que a água crescia. No mesmo instante, ele acabou de beber e saiu pulando. A menininha olhou sua concha e a concha estava cheia novamente e tinha se transformado numa concha de prata. Ela não reparou muito nisso porque ela não ligava para isso. E saiu caminhando. Foi caminhando depressa para socorrer a mãe que tinha sede. Chegou em casa. Quando ela chegou em casa, abriu a porta e a mãe tinha uma pessoa que ajudava no serviço. E a pessoa estava muito cansada, porque o dia inteiro cuidou da mãezinha dela que estava doente. E com muita sede. A mãe, que era uma pessoa muito boa, falou: dê água para ela. Dê um pouquinho de água para ela. Não deixe ela com tanta sede. A menininha levou a concha aos lábios da senhora e ela bebeu um pouco de água. Mas aquela água parece que crescia. E ela bebeu e ficou farta. O que sobrou, ela levou para a mãe. Mas, vejam só, a sua concha estava cheia de novo de água e tinha se transformado de prata em ouro. E ela pôs nos lábios da mãe e a mãe bebeu e falou: vou deixar um pouquinho para você. E deixou um pouquinho para ela. Nesse instante, quando ela pegou, ela estava com muita sede, bateu na porta. Era um senhor
que caminhava pela estrada e tinha muita sede, bateu na porta e gritou: "Você tem um pouquinho de água?" Ela olhou com pena para o senhor e falou: "Ele precisa mais que eu." E pegou o que restava de água na sua concha e deu para ele beber. Ele virou a água nos seus lábios e só deu um gole. O resto ele virou no chão. A concha se transformou num lindo diamante e a água que caiu no chão fez nascer ali uma fonte. Este homem era um mágico e ele fazia as pessoas que eram boas ser felizes. E assim jorrou dentro da casa da menininha uma concha, transformou numa fonte e ela pôde dar água para todas as crianças daquela região. E assim termina a nossa história de hoje. A nossa história de hoje fala da bondade que cada um de nós tem dentro. Todos nós temos essa bondade, mas às vezes a gente é avarento, tem medo de passar sede, então não quer dividir a nossa água. Às vezes não quer dividir o nosso brinquedo e assim por diante. Isso não pode. A gente tem que ter sempre uma preocupação com o próximo e uma preocupação com quem está ao nosso lado. E assim, mais uma historinha termina. Espero que vocês tenham gostado.